Olá pessoal, eu vim aqui trazer uma análise um pouco diferenciada sobre os impactos da lei do piso salarial que foi aprovada semana passada aqui no Brasil, tá? Na Câmara dos Deputados. Para a gente fazer essa análise diferenciada, como eu falei, eu quero trazer antes a história do salário mínimo. E aí eu te deixo essa pergunta, você sabe por que o salário mínimo foi criado? Pois é, muita gente tende a achar que a origem do salário mínimo ela foi da preocupação, né, das pessoas, do legislativo, dos deputados, dos senadores, com a segurança do trabalhador. Pode até ser verdade isso aqui no Brasil, mas a origem de fato do salário mínimo, ela não é exatamente para você melhorar as condições dos trabalhadores, muito pelo contrário. A origem do salário mínimo, ela é, na verdade, uma forma que alguns estados lá nos Estados Unidos usaram para impedir que imigrantes fossem contratados lá naquela região deles. Então, chegava um imigrante, né, que é uma mão de obra mais barata porque está vindo de um país pobre, porque não tem formação, porque ele precisa aceitar basicamente qualquer tipo de trabalho para sobreviver. E, bom, não vão haver muitos empregadores que vão contratar esses caras por um salário muito alto. Então, eles acabavam trabalhando com um salário mais baixo. Aí, o que o legislativo americano pensou? Cara, e se a gente propõe uma lei que estipula um salário mínimo obrigatório para que todos os empregadores seguissem? E aí, ninguém mais ia conseguir contratar os imigrantes. E esses caras iam ter que voltar para o país de onde eles vieram. Pois é, essa é a origem do salário mínimo. Não foi uma lei pensada para integrar o trabalhador, mas sim para segregar o trabalhador. Separar os trabalhadores que eram mais experientes, ou mais bem formados, ou mais bem qualificados, de trabalhadores que não tiveram tanta oportunidade na vida. Tá? Então, por que eu estou trazendo essa reflexão? Para a gente pensar um pouco dos efeitos dessa lei do piso salarial. Porque se você para pensar, tudo bem, é um benefício válido? Né? Todo mundo merece um salário melhor, em especial os enfermeiros, a classe de enfermagem no Brasil, pessoas que trabalharam durante uma pandemia que matou aqui no Brasil mais de 600 mil pessoas. Então, é óbvio que a gente quer melhorias para essa classe. É óbvio que a gente quer. Mas a lei não diz de onde vai vir um recurso para isso. E aí que mora o problema. Isso porque eu quero que você se ponha aí na cabeça, ou que você pense agora como um gestor de um hospital pensaria. Bom, agora o salário dos meus empregados vão ter que dobrar. Mas a minha receita não dobrou do dia para a noite, né? O salário dos meus enfermeiros vai dobrar ou triplicar, ou enfim, vai ter que subir. Mas a minha receita não subiu. Você tem duas opções. Ou você demite, ou você aumenta o preço do seu serviço, né? Então, hospitais privados, de duas uma. Ou eles vão demitir alguns enfermeiros, porque eles simplesmente não vão conseguir manter essas pessoas lá. Ou se eles não demitirem os enfermeiros, vão demitir técnicos. E aí, a outra opção dele seria aumentar o preço do serviço dele. E geralmente a gente paga o hospital privado como? Através de planos de saúde, não é? Pois é, então os planos de saúde no Brasil tendem a ficar mais caros de agora em diante. Ou tendem a cobrir menos, né? A cobrir menos doenças, a cobrir menos atendimentos, menos procedimentos e por aí vai. Então, no geral, o que essa lei pode vir a causar para a classe de enfermeiros é o quê? Se você é um enfermeiro jovem, que está se formando agora, ou se você é um enfermeiro que já se formou há algum tempo, mas ainda não tem experiência, você vai para o final da fila, cara. É isso que vai acontecer. Porque a partir do momento que o orçamento começar a ficar mais apertado, um gestor de hospital privado não vai escolher você que tem menos experiência, já que ele tem que pagar um valor alto, ou mais alto do que o mercado estava pagando, ele vai escolher o cara que tinha ou que tem mais experiência, não é? Então, você que está se formando agora pode vir a ser prejudicado por esse piso salarial, beleza? Então, o que isso vai resultar? Muita gente saindo do setor privado, dos hospitais privados, dos planos de saúde privados, e indo para o setor público. E aí, no setor público, outro problema. A gente sabe que a gente tem no Brasil mais de 5 mil municípios. E aí eu te faço a seguinte pergunta. Você acha mesmo que todos esses municípios vão ter recurso para manter a quantidade de enfermeiros? Você acha? Eu tenho certeza que não. E aí, outra pergunta.
O atendimento hoje tá bom ou tá ruim? O atendimento hoje tá faltando ou tá sobrando enfermeiro? Tá faltando ou tá sobrando insumos? Tá faltando. Com esse aumento, vai faltar mais ainda. E aí, detalhe, lembra que eu falei antes? Mais gente saindo do setor privado para ser atendido no setor público, já que os hospitais privados vão ficar mais caros. E aí a gente tem uma bola de neve que vai resultar sim numa queda de qualidade na saúde do brasileiro, no atendimento de saúde público no Brasil, tá? Então esses são os efeitos do piso salarial. Beleza, então agora que você já entendeu os efeitos negativos que essa lei vai ter para a saúde do Brasil, eu vou falar um pouquinho sobre as soluções então que a gente pode achar para que essa lei não atrapalhe tanto, ou de que forma essa lei poderia ter sido feita. Uma lei assim, ela poderia funcionar muito bem se ela fosse voltada exclusivamente para o setor público. O setor público já está precisando de um atendimento melhor. A gente sabe que o SUS é cheio de problema e a gente sabe que a cobertura do SUS ela é muito limitada, né? Aqui na cidade onde eu moro, que é uma capital, a capital do Tocantins, aqui perto, né? Recentemente a gente teve, na cidade de Paraíso, uma mobilização imensa para que fosse levado para lá uma UTI, né? Uma simples UTI teve que ter uma mobilização gigante, uma comoção pública muito grande para que fosse levado para essa cidade. E só por aí você já vê, porque Paraíso do Tocantins não é exatamente uma cidade muito pequena. Imagina nas cidades que realmente são minúsculas, cidades aí com entre seus 1.000 e 10.000 habitantes, ou até 20.000 habitantes, né? Essas cidades, cara, essas cidades vão sofrer com essa medida. Infelizmente, essa é a realidade. Eu não estou falando que os enfermeiros devam ganhar menos, mas que essa lei deveria sim ter vindo carimbado ali nela uma fonte de receita, uma fonte de dinheiro para pagar esse benefício no setor público. Isso não aconteceu e agora alguns políticos estão correndo atrás para achar essa fonte. Mas aí eu te pergunto, e se não acharem? Vamos ter aí um apagão da saúde em diversas cidades pequenas, né? E aí aquele corre-corre de ambulância levando paciente de uma cidade pequena para a capital, e aí a capital vai ter que arcar com esse custo, e aí os impostos das cidades maiores têm que ficar mais alto para cobrir esse custo, e aí gera mais uma bola de neve. Então, novamente, para essa lei ter dado certo desde o começo, ela tinha que ter vindo com uma fonte de pagamento para esse benefício. Só esse fato não adiantaria muito. Até porque quando você fala do setor privado, não tem como você querer subsidiar todos os funcionários, todos os enfermeiros do setor privado. Isso realmente é um problema, seria um problema. Como é que você impede um dono de hospital de demitir ou impede ele de, enfim, como é que você vai fazer esse repasse? De repente você arruma uma receita para o setor privado, mas aí como é que você vai fazer esse repasse? Você criaria uma burocracia que tornaria todo esse processo mais caro ainda, e aí haveria um desperdício de dinheiro, porque com certeza esse sistema seria ineficiente. O problema está dado, as soluções poderiam vir de muitos lugares, mas o principal que a gente tem que se ater aqui é que o problema não está só na enfermagem, o problema está no Brasil inteiro. O real está desvalorizado e a cada dia que passa está se desvalorizando mais ainda. A produção do Brasil está caindo e isso faz com que novamente o real se desvalorize, já que os itens de mercado, os itens que você acha na prateleira do supermercado, eles vão ficando mais escassos. Então, com o passar do tempo, você precisa de mais dinheiro para pagar aquilo. Então, eu acho que a solução para esse problema, para o problema dos salários baixos do Brasil, está muito além de um piso salarial. Porque, como a gente viu, o piso salarial, que é um salário mínimo, nunca foi pensado, ou pelo menos na origem, não foi pensado para ser uma coisa boa, e sim para ser uma coisa ruim, que segrega e que impede pessoas de entrarem no mercado de trabalho. Aí eu deixo essa reflexão para você sobre as soluções que a gente poderia achar. Mas com certeza elas envolvem diminuir impostos, diminuir gastança do Estado e também eleger esse ano políticos que vão lutar por isso e que vão lá representar o povo brasileiro, não oferecendo um monte de benefício, mas sim cortando imposto e favorecendo o empreendedorismo e produção industrial e produção, enfim, criação de empresas e geração de riquezas. Beleza? Essa é a reflexão que eu trouxe hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Abraço!